Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos somos mais fortes, certo? As informações são do ICL. Olha bem, a Polícia Federal apresentou ontem uma gravação que deve ter sido feita pelo tenente-coronel Mauro Cid. Essa gravação foi feita no dia 5 de julho de 2022. E ela mostra o genocida Bolsonaro com a sua equipe em uma reunião para dar um golpe de Estado na nossa democracia. É isso que mostra a gravação. E essa gravação está na imprensa toda. E no vídeo é possível ver muito bem o genocida Bolsonaro nitidamente desesperado, desferindo ataque aos seus adversários, inclusive ao Lula do PT. É quem se referia como... Sabe como ele se referia quando ele falava do Lula? Que o Lula era o próprio Satanás. Bem como todas ofensas, inclusive aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também. Em uma das declarações que foi filmada, está lá, inclusive na imprensa toda. Inclusive o ICL tem toda a gravação. O Bolsonaro continua desferindo ataque contra o sistema eleitoral, afirmando que não se reelegeria mesmo tendo a maioria absoluta de voto. E na gravação, ele aponta que uma reação por parte do seu grupo após o resultado do pleito geraria o caos no Brasil. A ação deveria ser tomado, ele inclusive coloca muito bem na gravação. Ele diz que a ação tinha que ser antes das eleições. Olha bem o que ele diz. Eu vou até ler aqui o que ele fala. Olha bem. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter o caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Disse o genocida Bolsonaro. Agora, eu não sei o que o Supremo Tribunal está fazendo que não pede a prisão preventiva dele. Olha bem, durante a reunião, Bolsonaro ordena que os seus ministros atuem para questionar o processo eleitoral. Isso ele fez o tempo inteiro, era justamente questionar o processo eleitoral.
condições que permitiam uma escalada nas eleições promovida pelos seus apoiadores, ocasionando na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. O mecanismo foi descrito como parte da função do núcleo golpista desmantelado pela Polícia Federal. Foi totalmente A Polícia Federal acabou na operação desta quinta-feira, inclusive prendeu o passaporte do genocida. Só que o negócio é o seguinte, não adianta nada prender o passaporte. Não adianta absolutamente nada. Olha bem o que ele diz. Abre aspas. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, com todo o povo ali fora, têm algo a perder. Nós não podemos, pessoal, chegar às eleições. E acontece o que está pintando. Está pintando? Eu parei de falar em voto impresso. Eleições há umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora? Eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa, afirma o genocida Bolsonaro. Bolsonaro ainda defende que a Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral emita uma nota afirmando que a lisura das eleições são simplesmente impossível de ser. Ele ainda incita que a nota poderia ser apoiada pela ordem dos advogados. Esse genocida, ele é maldoso pra caramba. Em um momento de maior destempero, o genocida Bolsonaro grita com os seus ministros, com o pessoal que está na reunião com ele. E olha bem o que ele fala. Vocês sabem o que está acontecendo? Acho que esses caras estão de brincadeira. Vamos lá, não estão de brincadeira. O que está em jogo é bem maior que nós contamos aqui na Terra, que é a porra da liberdade. Mais claro, impossível. Nós, inaudível, vamos ter que reagir. Esbravejou o Bolsonaro genocida no vídeo. Agora, o Bolsonaro também afirma durante o encontro que o Tribunal Superior Eleitoral errou ao convidar as Forças Armadas para integrar o Comitê de Transparência Eleitoral, admitindo que poderia ter benefício nisso, imputando a forças de segurança uma conivência com o plano golpista. O Tribunal Superior Eleitoral, olha bem, o tribunal, olha aquele, abre aspas, o Tribunal Superior Eleitoral cometeu um erro inaudível quando convidou as Forças Armadas para participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Eles se esqueceram que sou o chefe supremo das Forças Armadas. Comentou o genocida Bolsonaro. Agora, não dá para entender o porquê a PGR,
e o Supremo Tribunal Federal não peça a prisão preventiva do Bolsonaro e desse grupo todo que está gravado no vídeo. Não adianta nada prender o passaporte, porque todos nós sabemos que sair do Brasil sem documento é uma moleza. Todo mundo sabe disso. Sair do Brasil sem documento, isso já fizemos há muito tempo atrás, na ditadura militar. E a gente sabe como é. Quer dizer, todos nós sabemos. Então, prender passaporte não vai impedir que esse genocida criminoso desse Bolsonaro fuja do país. Eu, sinceramente, espero que o Supremo Tribunal Federal, ou a PGR, ou as autoridades competentes tomem uma atitude e ponha esse pessoal na cadeia. Prisão preventiva já. Porque tem muita prova e muitos crimes. E esse crime de golpe de Estado está na Constituição. Olha bem, já prenderam um monte de gente. Só que prenderam quem? Prenderam aquele pessoal lá de baixo, da linha de frente, aqueles que levam porrada. Agora chegou a hora. Tem prova suficiente. Tem que colocar esse genocida na cadeia. Porque tem outra. Eles têm 4 filhos. Não adianta impedir o Bolsonaro de fazer contato com as redes sociais. Os filhos dele fazem isso. E a quadrilha, o bando que ele tem, também faz. Então não adianta impedir o Bolsonaro de fazer as coisas. Tem que impedir colocando ele na cadeia. O Bolsonaro tem que ir para a cadeia. E chegou a hora. Tem que pedir a prisão preventiva já para o Bolsonaro. Porque tem prova suficiente do que ele fez. E tem outra. Ele não vai parar, porque ele tem isso como fixação na cabeça. Quando ele era deputado, ele já tinha dado uma entrevista para um canal de televisão dizendo o que ele queria. Ele queria implantar no Brasil uma ditadura militar, e ele foi bem claro. Na entrevista ele fala, quando eu for presidente, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar o Supremo Tribunal Federal e fechar o Senado. Ele é claro nisso. Agora, quem pode impedir isso é a PGR e o Supremo Tribunal Federal. Agora eu não entendo por que não fazem isso. Já está provado, tem muita prova. O Bolsonaro cometeu muitos crimes e continua. Outro dia ele deu uma entrevista para um canal português, e nessa entrevista ele cometeu crime. Então tem que parar o Bolsonaro. Tem que impedir que ele cometa mais crime. Porque quando ele for para a cadeia, ele não vai sair mais. Porque é muitos crimes que ele cometeu e está cometendo. E tem outra, não é só ele. É o Flávio Bolsonaro, é o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, com a ajuda do pai, montou lá uma máfia. Uma máfia, inclusive, para pegar todas as pessoas
que não aceitava aquilo que o pai dele queria, para manipular as pessoas. E esse tipo de coisa ele aprendeu. Sabe com quem eles aprenderam de manipular dessa forma? Com aquele juiz ladrão de Curitiba, o tal de Moro, que também tem que ser cassado o mandato dele. Agora, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está demorando muito. Tem que pedir a prisão preventiva do genocida Bolsonaro, porque ele foi o cabeça daquele ato terrorista do dia 8 de janeiro. Que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram. Agora, o objetivo maior não era só detonar o patrimônio artístico e cultural do Brasil. O objetivo maior, como está nesses documentos, porque olha bem, tem 4 ou 5 minutos do golpe. Eles estavam estudando, inclusive esse vídeo é muito claro. Esse vídeo que foi encontrado na casa do tenente-coronel Mauro Cid. O Mauro Cid tinha gravado a reunião. Mauro Cid gravou, estava no computador dele. E isso está com a Polícia Federal. Isso é uma prova suficiente para botar o genocida na cadeia. Porque não dá para deixar uma pessoa... Essa pessoa é maligna para a sociedade. O objetivo dela é criar o caos no Brasil. É fazer como está sendo feito na Argentina. É aquilo que eles querem no Brasil. Veja o resultado da Argentina, que colocaram um de extrema direita lá, um débil mental. E eu sempre imaginei que os argentinos fossem mais inteligentes. Mas é uma cambada de topeira também. Porque eleger um topeira daquele não é brincadeira. Agora, o objetivo mesmo é botar o Bolsonaro na cadeia. Pedir a prisão preventiva do Bolsonaro e o grupo, inclusive o grupo que está nesse vídeo que o tenente-coronel Mauro Cid fez, que está com a Polícia Federal. A Polícia Federal tem tudo, o Supremo Tribunal Federal tem tudo na mão para decretar uma prisão preventiva. Já tem prova suficiente. Aí deixa rolar o processo. Porque se deixar do jeito que está, os 4 filhos deles vão fazer da tripas coração para aglutinar todo esse pessoal, porque eles aglutinam as pessoas com mentiras nas redes sociais. E no Brasil as redes sociais não são controladas. Entendeu? Não são controladas. Não tem uma lei específica para as redes sociais. Eles podem falar as mentiras que eles querem. Porque, veja bem, foi justamente com as mentiras que eles aglutinaram todo aquele pessoal no QG do Exército para fazer aquele ato no dia 8 de janeiro, que detonaram o patrimônio público, para implantar no Brasil uma ditadura militar no golpe de Estado que eles queriam dar. Só que eles esqueceram que ditadura militar nós já tivemos. Nós tivemos ditadura militar e sabemos o que é uma ditadura militar. Nós sabemos o resultado da ditadura militar. É tortura e morte, gente aleijada no Brasil inteiro.
certo? Pessoal, não queremos mais ditadura militar fascista no Brasil. Nós queremos é o Bolsonaro na cadeia, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Nós temos que ficar esperto, certo? Então se inscreva no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então, pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, hein? Inscrevam-se no canal. Tchau.